Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra a Eunice Berdu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vou ler apenas alguns fragmentos. Basta dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Simeão, o espírito responsável por este item do Evangelho, nos fala sobre a história do cristianismo, usando a simbologia de uma árvore, a árvore da vida, que com seus galhos está destinada a abrigar os viajores cansados do caminho, oferecendo-lhes a sombra e frutos nutritivos. O que são as árvores a que se refere o Cristo, senão nós mesmos? Quais os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo? Os frutos dessa árvore são a esperança, a coragem, a fé. O cristianismo, desde muitos séculos, prega essas divinas virtudes e procura espalhar seus frutos, mas poucos os colhem. Sabemos que existem milhões de pessoas que se dizem cristãos, mas que ainda trazem dentro de si as duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Muitos dos que dizem seguidores do Cristo, através das religiões, moldam os seus ensinamentos às suas necessidades, ou seja, reconhecem apenas aquilo que é do seu interesse. Desse modo, o cristianismo para muitos se tornou uma árvore estéril,
improdutiva. Sabemos que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, que vem nos ensinar como cultivar esta árvore em nossa condição moral, como conseguir o nosso aprimoramento espiritual. E em tudo que nos ensina, solicita-nos o uso da razão, para não nos deixar arrastar por teorias ilógicas que não levem em conta os ensinamentos de Jesus. E esclarece-nos que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Conhecer a mensagem do Cristo deve, acima de tudo, nos fazer pessoas melhores. Se isso não acontecer, estaremos entre aqueles que passaram sob a árvore da vida e não perceberam o valor de seus frutos, não usufruíram da sombra amiga e partiram distraídos em busca da ilusão. Simeão nos lembra as palavras do Cristo: os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não podemos ignorar este aviso. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros é que são maus. Eles a cortam, mutilam-na, seus ramos estéreis não produzem maus frutos, mas não produzem nada, mais nada. Assim, estejamos atentos. Não basta apelar para Jesus exclamando Senhor, Senhor, quando não se segue os preceitos por ele ensinado. De nada adianta implorar ajuda a Deus se não busca melhorar a si mesmo, se não se torna mais caridoso, nem mais indulgente para com os semelhantes. Quando Jesus recomenda edificar a casa sobre a rocha, refere-se a ter uma diretriz segura no desenvolvimento da vida, vivenciando o bem e amando o próximo no pensamento, no coração e na ação. Aquele que possui uma fé consolidada pela razão e inspirada no amor não pode ser uma árvore estéril, pois uma árvore boa não pode produzir mau fruto. Mas o indivíduo invigilante, vacilante, que toma conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas ainda vive fechado em si mesmo, preso ao egoísmo, preso às ilusões, esse construiu sua casa sobre areia, e qualquer tribulação a faz esmorecer. Esse é um cristão apenas de nome, não vivenciando a essência dos ensinamentos de Jesus. Não despertou para a alegria de dar de si mesmo e torna-se uma árvore estéril, pois uma árvore má não pode dar bons frutos. Cristão não é um rótulo, mas uma vivência. Os espíritos foram criados para uma situação dinâmica, ou seja, para movimentar suas potencialidades no trabalho, no exercício do bem, da caridade, sendo transformadores do meio em que vivem. Não podemos nos esquecer que Jesus veio à Terra para trazer a lei de amor, de perdão, para que todos pudessem construir esse amor em forma de virtudes, como o respeito, a tolerância, a resignação, o perdão, a caridade e tantas outras. Mário Sérgio Cortella, em seu livro
qual a sua obra traça um paralelo com as pessoas que não são capazes de entregar-se inteiramente aos seus compromissos, aos seus propósitos de vida, permanecendo sempre em situação mediana de comprometimento com o que se propõe a fazer, tendo como desculpa a falta de tempo para realizar algum trabalho em prol do próximo. É o que se chama de cristãos mornos. Richard Simonetti, para reforçar esse conceito de cristãos mornos, faz uma análise da segunda parte da obra O Céu e o Inferno e conclui: se algo deva ser enfatizado nesse painel portentoso do que nos espera, eu destacaria a manifestação dos espíritos que não foram maus, mas também não foram bons, indiferentes às aquisições espirituais, empenhados em sustentar o próprio bem-estar, sem preocupações com os objetivos da existência humana. Espíritos assim constituem a maior parte da humanidade. Colhem no mundo espiritual as consequências de sua displicência em amargas desilusões, do livro Morte, o que nos espera. Simeão conclui esse capítulo nos aconselhando: meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos clamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Agora, depois dessas reflexões, vamos pensar, vamos fazer uma nova reflexão para sabermos em que patamar nos encontramos como cristãos. Já exemplifico o perdão dentro de casa e fora, tanto quanto já desejo ser perdoado e respeitado em minhas imperfeições e limitações. Tenho mostrado indulgência para com os erros alheios, calando a crítica e a acusação. Pratico a caridade material e moral, buscando servir sem reclamar, sem medir esforços e sem esperar recompensa. Falo a verdade com brandura, procurando não magoar as pessoas. Como estão as minhas preces? Uso a prece para gratidão? Faço um exame de consciência diariamente, como nos aconselhou Santo Agostinho? Pensemos nisto, se quisermos ser um bom cristão. Para concluir, vou deixar uma poesia pelo espírito de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fica conosco, Senhor. Senhor Jesus, sobre a terra de agora ansiosa e agitada, que a ciência domina muitas ideias novas pela estrada, sonegam-te no mundo a presença divina. O homem, superculto nas invenções geniais e nos feitos vultos, experimenta. Entretanto, Senhor, por mais se lhe permite revelações dos céus, sem pausa, sem limite, ei-lo na indagação em que não se contenta, projetando satélites no espaço e entesourando láureas da cultura, nem por isso largou-se do tédio, do azedume, do cansaço, de alma triste e insegura. Toda a terra é um arsenal de máquinas potentes, sondas, computadores, investiga-se os mundos exteriores, conclama-se ao progresso todos os continentes.
Mas a guerra campeia, o cérebro sem fé como que se incendeia, e a violência se espalha mundo afora. E é por isso, Jesus, que te pedimos, fica conosco em nossos vales, enquanto tantos gênios pairam altos cimos, brilhando sem saber onde os bens e onde os males. Conserva-nos a fé por luz acesa e ajuda-nos a ver na terrestre grandeza, com a bênção em que nos guardas a longa retaguarda dos irmãos despojados de esperança, a fim de socorrê-los em teu nome. Atenua, Senhor, a mágoa dessas vidas que a tristeza consome, na dor que não descansa. Ergue de novo os corações caídos em desesperação, a buscarem na cinza os ausentes queridos que a morte lhe furtou em processo violento. Ajuda-nos a ver o sofrimento que o radar não percebe e o motor não consola. Substitui, Jesus, pleno apoio da escola, à sombra do presídio que segrega, os irmãos que a revolta ainda inspira e carrega para os despenhadeiros da existência. Fica conosco, Mestre, e faze-nos prover de auxílio e reconforto o sentimento amargo e semi-morto da multidão sem paz a chorar e a sofrer. Na fé que teu amparo nos descerra, deixa-nos atingir o coração da terra. Faze que o sol da caridade, a irradiar as bênçãos de alegria, envolva dia a dia o pão que nutre o bem de toda a humanidade. Não nos deixes a sós e ensina-nos, Senhor, a encontrar finalmente em cada um de nós o caminho da luz do teu reino de amor. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possa encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis,
necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrir seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai,
apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Nós queremos convidar a todos para no próximo domingo, às 8 horas da manhã, as homenagens ao Dia das Mães, o encontro virtual, onde nós queremos homenagear as mães do Centro Espírita Meimei. Aguardamos todos. Boa noite.